para você da necessidade de nós resgatarmos as reuniões quase como um culto religioso, para nós filosofarmos na lógica, na razão, no sentido humano, bem no discernimento da mente cognitiva, livres de pensamentos mágicos, religiosos, apenas buscando dentro da lógica e a razão esse sentido. Eu falei para você então que os reinos do mundo, eles são todos mentirosos, todos, e que o pai da mentira, aquele que depois ele veio a oferecer todos os reinos para Jesus. Ó, se Jesus aceitasse, ia ser bom, cara. Mas Jesus não se vendeu. Na história bíblica, né? Claro. Então o diabo chegou a Jesus. O negócio é o seguinte, tá vendo todos os reinos da terra? Sim. E quando o diabo foi falar para Jesus, ele falou na lógica e na razão, no discernimento da mente, mostrando com clareza de íntimo a Jesus que todos os reinos da terra, todos os governos, presidentes e primeiros ministros e o Papa e o coisa todo, é tudo baseado em figura de linguagem mentirosa, que se difere da lógica e a razão e não está estabelecida em provas técnicas do CSI, lá os médicos forenses, que é o caso do juiz. O juiz recebeu uma prova técnica que eles chamam no jurídico de a mãe das provas, aquela que é incontestável. Lá o laudo do exame de DNA disse não foi o material genético encontrado na vítima, não é a mesma desse rapaz. Então não é dele o esperma, o jato que saiu na moça. É de outro ser humano, de outro homem da espécie. Entendeu? Isso daria poder sobre o juiz para que ele falasse, tudo bem, então você pode ir para casa, viver com os seus, e a gente vai continuar as investigações, mas não. Ele quis fazer um chamego para a vítima, e essa palavra chamego você põe entre aspas, e ele condenou o acusado mesmo tendo a certeza da inocência do mesmo. Muito bem, isso é perigosíssimo. Mas é a verdade, o próprio diabo, Satanás, é aquele que ele desmonta você, ele quebra você em 1000 pedaços. O próprio Jesus quase foi arrebentado pelo diabo por causa dessa questão das mentiras. Outra coisa, vai um rapaz, compra o horário de televisão e ele passa uma toalhinha abençoada em seu suor, e aquilo é sagrado para os seus, é claro. Nós, olhando de fora, achamos um absurdo. Nós podemos ir lá e chamar o rapaz que passa a toalhinha no suor de mentiroso? Não. Isso configura perseguição religiosa, preconceito. Ok? Então nós aceitamos aquilo de bom grado na sociedade. Tanto a opinião do juiz, que condenou um inocente, quanto essa toalha abençoada do rapaz, dentro da filosofia de Platão, de Sócrates. E aí eu quero que os filósofos que estiverem assistindo esses vídeos, eles sejam fiéis ao alicerce do que é a filosofia. Lá com Sócrates, lá no comecinho, para nós então termos uma boa parlatória. E quando um filho
de uma senhora que vende seu corpo vier nos questionar, nós termos o direito de matá-lo, não matá-lo fisicamente, mas matá-lo cientificamente, psicologicamente, expulsá-lo do nosso convívio se ele nos proferir uma mentira. Nós então entendemos que a verdade é nossa filha e nossa menininha está sendo violentada, estuprada e prostituída pelos homens, em louvor ao seu grande Senhor na mente, nas concepções, o mentiroso, o diabo Satanás. Aqueles homens que são os envelopes, os estandartes da verdade, são meros mentirosos, acumulando riquezas, não só riquezas físicas, ouro, como riquezas para o seu Deus, o diabo, Satanás, o mentiroso, desprovindo a nossa evolução darwiniana de nossa espécie e nos jogando aos lobos, lacaios do grande Satanás, no subconsciente, não é isso? Jamais o Papa dirá, não, eu pertenço a uma instituição baseada há muitos séculos e milênios, talvez, em pura crueldade e maldade, principalmente mentiras. Jamais. O Papa dirá, nós somos quase deuses, somos homens santos, e que o que falamos aqui, todos nós, desde o Papa Francisco ao Padre Periquito, o Padre Marcelo Rossi e aqueles padres africanos, somos provedores da verdade. E tudo isso é mentira. Tanto é mentira que o Papa Bento XVI ele pediu as contas, ele não aguentou a pressão. Por quê? Porque ele absolveu padres pedófilos que atacavam crianças, não é isso? Foi por isso que ele pediu as contas. Você entendeu? Algo muito grave. Então eu e você, se você puder um dia ir numa praça e me convidar e falou, vamos filosofar? Vamos. E aí eu diria para você, promete para mim quando você vir que eu estou mentindo, que eu estou proferindo palavras mágicas, relevantes à religião, a coisas que não são médicas forenses, não tem prova técnica para tanto. Aí você dirá o mesmo para mim, então nós vamos ter aquela conversa pura, um diálogo na verdade, na inteireza de ideias. Para quê? Para a evolução de nossa espécie de animal. Nós, nessa época, aqui em 2023, nós éramos para estar muito mais evoluídos, sermos criaturas habitantes do espaço sideral. Lá na Lua a gente já devia ter colonizado a Lua toda, ter levado a palavra de Deus para os confins do universo, não só do planeta Terra. Mas a gente conseguiu não, porque a gente está sendo regido pelo pai da mentira. Agora, eu disse do juiz, eu disse do rapaz que compra horário de televisão e passa a toalha no suor, e agora eu vou dizer
às claras, abertamente, lá na missa, onde o padre, então, pega a hóstia consagrada e o vinho, e ele fala, ó, isso aqui se tornou o corpo de Cristo, a sua carne e o seu sangue, você venha para que você fique livre da mentira do diabo Satanás. A primeira coisa que o diabo vai fazer, imagine um tribunal grande. Deus é o seu juiz, Jesus é seu advogado, o diabo é o seu acusador, o seu promotor de justiça, entre aspas, né? E o diabo, de certa forma, o diabo, ele sempre vai te acusar a sua mentira, e automaticamente ele vai demonstrar o antônimo daquilo que é a verdade, certo? Então, o padre oferece o corpo de Cristo aos fiéis. O diabo vem e faça análise desse material. Aí veio o laudo, estava escrito, essas pequenas bolachinhas redondas são feitas de farinha de trigo e água somente. E é esse o material, farinha de trigo comum, branca, essa mesmo que faz o pãozinho francês. E esse vinho é vinho Canção, vinho Coração de Boi, vinho Chapinha, são comprados em garrafões de 5 litros no supermercado Extra. Então daí é dividido. E aqui depois que o padre consagra, segundo ele, daí é o sangue do Cristo. Meu diabo falou, não interessa, eu só quero saber, é ou não é o corpo de Cristo? Tecnicamente não é. E ele acusa você. Aí de repente a gente forma uma igreja, cara. A gente funda uma igreja.